Oi, gente, tudo bem? E aí, Si? Tudo bom, Mari? Bem também. Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós vamos... Mari! Sabe por que eu falei Mari? Porque hoje nós vamos já avisar vocês que esse tema vai ser dividido em 2 semanas. Então vocês têm que acompanhar essa semana de vídeo e a semana que vem para vocês entenderem completamente esse tema, que é trombofilia. E por que nós vamos dividir, doutora? Por quê? Porque a gente tem 2 grandes tipos, né, de trombofilias, né? A gente divide em 2 grandes grupos, as genéticas e as adquiridas. Então, essa semana começaremos com as genéticas. Beleza. Então, vejam bem, vocês que estão tentantes ou que estão grávidas, que estão aí de olho, né, com medo da trombofilia, podem ter que entender um pouco mais das genéticas e das adquiridas. É por isso que tem que ver os vídeos dessa semana e da que vem, ok? Então vamos começar hoje com as trombofilias de origem genética. O que seriam, primeiro, né, trombofilias de origem genética? São trombofilias que normalmente a gente já nasce com elas, já vem nos nossos genes, né, herdados da nossa família, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, né? Então, não tem muito jeito, né? Não foi uma coisa que a gente desenvolveu no decorrer da vida, a gente já nasceu com aquela alteração, né? Das genéticas, a gente tem 3 principais. A mutação do fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina e a mutação do gene da MTHFR, que são 2 genes, né? A metileno, tetrahidrofolato redutase, certo? Vamos falar primeiro sobre as primeiras 2. A mutação do gene da protrombina, né? Hoje a gente não fala mais em mutação, a gente fala em variante genética, né? Uma alteração genética, né? Mutação é um nome antigo, a gente fala assim para ser mais claro e para as pessoas entenderem, mas o nome correto é variante genética. Então, se eu tiver uma variante genética do gene da protrombina, ou se eu tiver uma variante genética do gene do fator 5 de Leiden, eu tenho obrigação de tratar essas pacientes com heparina, certo? Apenas quando estão grávidas. Na gestação ou quando elas têm algum tipo de risco, né? A gestação é um estado de hipercoagulabilidade nato. Por quê? A placenta, ela invade o útero e ela faz xantes arteriovenosos. Ela gruda as arterinhas dela com as artérias do útero. Então, a gente tem uma comunicação sanguínea extremamente intensa ali. Então, se eu tiver uma facilidade de sangramento, né, eu tenho sangramentos durante toda a gestação. Por isso que essa mulher está em um estado de hipercoagulabilidade já quando ela se encontra gestante. Então, só de estar gestante, eu já tenho um risco aumentado de trombose. Quando eu tenho essas alterações, eu tenho um risco mais aumentado ainda, né? A gente fala que é de 3 a 4 vezes mais ou menos. Então, fator 5 de Leiden e protrombina, eu sempre tenho que entrar com heparina. Como é que eu sei que eu tenho isso? É um exame. Todo mundo faz. Nem todo mundo, porque todo mundo não tem gente que não tem condições nem de pagar e nem de solicitar. Às vezes tem convênio que cobre, tem convênio que não cobre, depende. Mas o ideal seria todo mundo fazer. Quando que a gente investiga? Ou quando uma paciente tem um evento trombótico, né? Tem uma trombose na perna, uma trombose no braço, qualquer coisa do gênero, ou quando ela tem suspeitas durante uma gestação. Então, abortos de repetição, né? Principalmente abortos onde eu tenho batimento cardíaco e de repente ele para, né? Uma pré-eclâmpsia grave também é um outro motivo para a gente investigar e tudo mais. Então, essa paciente vai necessitar do uso da heparina durante toda a gestação e puerpério. E aí temos uma terceira situação. A metileno. A metileno é uma trombofilia? Sim. Qual que é a diferença dela? A diferença do metileno tetrahidrofolato redutase é que ela a gente consegue controlar, né? Porque a gente falou no vídeo do ácido fólico, ela interfere no metabolismo do ácido fólico e, consequentemente, no metabolismo da homocisteína. E é o aumento da homocisteína que vai causar a trombose nessas pacientes. Então, se eu consigo controlar a homocisteína dessa paciente, teoricamente, por todos os guidelines publicados, a gente não tem obrigação de usar Clexane nessa paciente.
Óbvio, cada caso é um caso, cada médico é um médico, cada um tem a confiança que, né? Tem médico que indica, eu já indiquei, né? Vou falar aqui também, porque às vezes você vê uma paciente que teve diversas perdas e tudo mais, mesmo com homocisteína controlada, às vezes você fica com medo e indica, né, de que a gestação não vá para frente. Preventivamente. Exatamente, né? É uma dose profilática, não vai causar nenhum mal nessa paciente e ela pode usar tranquilamente. Agora, teoricamente, então a gente sempre fala, né, pelos guidelines da Sociedade Brasileira de Hematologia e tudo mais, a gente não tem obrigação de usar desde que a homocisteína esteja controlada. Aí vai da conduta de cada médico. Exato, essas são as mais comuns, tem algumas outras, mas eu acho que eu quero falar sobre as mais faladas aí pra gente ficar com uma coisa mais concisa e que todo mundo consiga entender. Olha só, semana que vem então a gente vai falar sobre as trombofilias adquiridas, aquelas que você não tinha problema genético, mas por algum motivo adquiriu. No decorrer da Então, vida. exatamente, fica aí de olho no vídeo, presta atenção também nos posts que a doutora solta durante a semana, que tem mais informações diferentes das do vídeo, e compartilhem esses vídeos com as amigas, que é muito importante para que a informação de qualidade se dissemine. Assim como as pessoas disseminam fake news por aí, a gente tem que começar a disseminar coisa boa, coisa de qualidade. É isso aí. Né? Material digno de ser passado para os outros. Por isso Então, que a gente está conta aqui. com vocês. É isso né? aí. Até a próxima. Tchau.